Amém, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então, continuando a nossa série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos, agora nós vamos estar falando sobre o capítulo 12, quando Herodes prende Pedro, mas o Senhor o liberta. Nós vamos estar falando um pouquinho do capítulo 12, quando Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, reina na Judeia por 3 anos, e ele era um favorito do imperador Calígula. E também queria agradar os judeus para manter a sua posição. Com esse fim, ele observava os rituais do judaísmo, e também estende a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Não sabemos o que foi que provocou o ato para que fosse morto Tiago, irmão de João, pois Lucas nada mais diz a esse respeito. Com João, ele tinha sido chamado filho do trovão pelo Senhor Jesus, está lá em Marcos 3,17, que previu a morte violenta para ele, conforme Mateus 20, versículo 23. Sendo apóstolo, ele era um dos anciãos da igreja de Jerusalém, e sua morte teria sido muito do agrado daqueles judeus, daqueles perseguidores. Aqueles perseguidores queriam que não somente ele fosse morto, mas que muitos deles fossem mortos. Eles queriam acabar com aquilo. Agripa viu como os judeus ficaram contentes, então começa, dar prosseguimento, prendendo Pedro, outros apóstolos e anciãos para apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Tomou todo cuidado especial para que ele não escapasse, encarregando 16 soldados em 4 equipes para guardá-lo. De certo, ele já tinha, conhecimento, do fato anterior, quando Pedro e os outros haviam entre aspas, escapados dali inexplicavelmente, Então, ele aumenta a guarda, Olha só que coisa, Nós podemos pegar essa passagem aqui e mostrar também, para você, homem e mulher de Deus, que muitas vezes as lutas aumentam também, Como aqui for aumentado a guarda para impedir a fuga deles, muitas vezes as lutas também aumentam, Mas Deus sempre cumpre o projeto dele em nossa vida, porque Deus é fiel aos propósitos ao propósito dele para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então, na noite que ia ser apresentado, a igreja estava orando a Deus, com insistência por Pedro, mas ele dormia na prisão, Então, estava lá acorrentado com 2 cadeias entre os 2 soldados, e com sentinelas diante da porta também. Então, o que acontece? O anjo do Senhor desperta-o, e quando é despertado, as cadeias soltam, Olha que tema maravilhoso para uma pregação, O anjo desperta e as cadeias caem. Olha que tema maravilhoso. Então Pedro vestiu sua roupa, cobriu-se com sua capa, não sabendo que aquilo era real, ou um sonho ou uma visão, Indo atrás do anjo, passa pelas 2 sentinelas, o portão de ferro se abre, por si mesmo, e ele sai. Ele sai para fora. Olha quanta pregação nesse pouco tempo aqui, nessa passagem no livro de Atos dos Apóstolos, quando mostra Deus fazendo o grande milagre ali naquele momento, Então, depois que passaram uma rua, o anjo do Senhor se aparta de Pedro, E ele se viu livre na rua. Foi então que ele percebe que o Senhor havia livrado ele da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava, Porque ali havia uma conspiração contra os homens de Deus, Pedro, então, o que ele faz? Ele segue para a casa de Maria, mãe de João, João Marcos, onde havia muitas pessoas reunidas ali orando por ele. Marcos foi quem escreveu o evangelho com o seu nome, a quem Pedro chama afetuosamente de meu filho. Está lá em 1 Pedro 5,13, Segundo escritores cristãos daquela época, daquele tempo, Marcos escreveu o que Pedro lhe contou, sendo esse evangelho, portanto, o testemunho de Pedro. Marcos, então, havia anteriormente estado com Paulo, em Roma, conforme Colossenses 4,10, conforme nos mostra isso também. A criada leva um susto, quando ouve Pedro falar do outro lado da porta, quando foi atender, e ao invés de abrir a porta, saiu correndo para contar para os outros.
É interessante, né, ver como esse detalhe e a surpresa, mesmo a incredulidade dos demais, são descritos por nosso conhecimento, né? Há muitas pessoas aqui você pode trazer uma pregação sobre aqueles que oram e não acreditam, porque ali, né, estavam pessoas orando para que ele fosse livre, e quando acontece o milagre, muitos não acreditam, né? A Bíblia, ela mostra a humanidade, né, e mesmo a fraqueza de fé desses discípulos. Embora tivesse já visto tantos sinais e maravilhas, né, operados pelo Espírito Santo através dos apóstolos naquele tempo, talvez a morte de Tiago tenha sido um choque para eles. E agora estavam começando a duvidar, né, que Deus opera milagres, né? Há muitas pessoas que nos dias de hoje também vivem da mesma forma, né? Já viveram tantos milagres e quando enfrentam a luta e a dificuldade, começam a duvidar. Isso não é bom. Você não deve duvidar. Deus prometeu, Ele cumpre. Amém? Então, como aquela criada estava convicta, né, daquela situação, que era Pedro, né, e evidentemente não estava fora de si, né, procuraram se satisfazer com a explicação que seria talvez um anjo ou coisa assim. Alguns judeus criam que cada pessoa tem um anjo para servi-lo, né, mas a insistência de Pedro bater na porta fez com que se apressassem em ver quem era, né? Devia ser alta madrugada, hora imprópria para qualquer, né, que se não fosse uma grande urgência, né? Talvez você não vai receber alguém na tua casa, por exemplo, bater na tua porta às 3 horas da manhã, se não for algo, né, importante, não é verdade? Então, quando eles abrem a porta, ficam perplexos ao ver que realmente era Pedro, né? Olha só, estavam orando, mas quando o milagre se cumpre, não estavam acreditando que o milagre havia se cumprido, né? Então, naquele momento, Pedro fala para eles: olha, pare, fiquem quietos, né? Pedro explica o que havia acontecido, né? E não havia muito para contar, né? Pedro estava com pressa, e ele pede que anunciem o acontecimento a Tiago e também aos outros irmãos, né? Essa palavra demonstra que esse era apenas um grupo que estava naquela casa, né? Não a igreja inteira. Isso seria mesmo impossível, pois a igreja de Jerusalém, de milhares de pessoas, não podiam caber dentro de uma casa. A igreja ali não era pequena, era muito grande, né? Não nos é informado que Tiago seria esse. Alguns julgam que seria o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, conforme Mateus 10:3, né? Outros que seria Tiago, irmão do Senhor Jesus, conforme Gálatas 1:19, que era um dos anciãos da igreja de Jerusalém, né? Em seguida, Pedro os deixa, provavelmente saindo de Jerusalém para evitar ser reconhecido, né? E ele foi a Jerusalém depois da morte de Agripa, né, que aconteceu pouco depois, como vemos nos versículos seguintes. E ali estava por ocasião de uma conferência, né, dos anciãos da igreja, alguns anos mais tarde, conforme o capítulo 15, versos 7. Não há qualquer evidência que ele tenha ido a Roma, né, como que era a tradição católica romana, nem que ele tenha fundado uma igreja ali. Se assim fosse, seria estranho que Paulo não tivesse, né, incluído a sua carta a Roma, pois Paulo não construía, né, sobre o fundamento alheio, conforme Romanos 15:20 e 2 Coríntios 10:16. Tá certo, queridos? Então não sabemos de certo onde Pedro foi, né? Mas se saiu de Jerusalém, ao invés de se esconder ali, ele deve ter ido, né, fazer algum trabalho de evangelização, levando sua esposa com ele, como Paulo disse que Pedro fazia. Né? Está aqui, ó, um outro tema para a sua pregação, né? A unidade do casal. Está aqui, 1 Coríntios 9:5. Né? Então a ausência de Pedro causa grande alvoroço entre os soldados no dia seguinte. E quando não puderam dar satisfação a Herodes, que o procurava, foram executados a mando dele. Né? Então é Deus pondo um ponto final naqueles que querem te prender, te perseguir. Né? Uma outra pregação muito grande em apenas um capítulo, né, que nós estamos aqui falando um pouco. Tá certo? Então Herodes também perdeu a vida pouco depois, né? Porque não deu glória a Deus quando o povo lisonjeava, né? Exclamando: é a voz de Deus e não o homem. O anjo do Senhor o fere, né? E ele vai expirar ali comido de vermes, né?
comido de vermes. Então, enquanto isso, Barnabé e Saulo trouxeram a contribuição dos irmãos de Antioquia, e depois de terem entregue aos anciãos de Jerusalém, voltaram para Antioquia, levando consigo João Marcos. Né? Olha aqui também que responsabilidade, trazendo a contribuição da igreja, né, para manter a obra do Senhor. Né? Olha só que maravilha, né? Em um pequeno capítulo, né, nós vemos aqui grandes temas para a pregação. Né? Pequeno capítulo, se você for perceber, né, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos, né, vamos lá para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Atos dos Apóstolos, olha só o que diz aqui em Atos dos Apóstolos. Quer ver o quê? Quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui Atos 12, tá certo, aqui Atos 12, 25 versículos, né? E em 25 versículos nós vemos tanta pregação aqui. Nós vemos aqui libertação verdadeira, nós vemos aqui vida em abundância, unidade de casal, né? A contribuição, né, sendo entregue, e tantos temas muito, sabe, abençoados com uma pregação, né, em Atos 12, como nos outros versículos também nós temos percebido, né, visto tantas outros temas para pregação, não é verdade? Mas eu paro aqui, né, esse Atos 12, e logo mais colocaremos mais um pequeno vídeo para você estudar, né, para você compreender um pouco mais a palavra de Deus, e vamos continuando até Deus nos permitir, né? Vamos estar estudando a palavra de Deus inteira, né, capítulo por capítulo, falando a respeito das coisas de Deus. Amém? Deus abençoe tua vida, na graça e na paz do Senhor Jesus. Shalom.